Olá, eu sou o professor André Lizetec e nessa aula vamos dar continuidade ao nosso curso de Eletrodinâmica. E esta aula, inicialmente, nós iremos falar dos efeitos da corrente elétrica. Bom, você tem alguns efeitos aí, na realidade você tem 4 efeitos e nós iremos discutir. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é o efeito fisiológico. Por que ele é o mais importante? Porque se não fosse esse efeito, nós não teríamos vida. É por causa deste efeito que nós conseguimos processar as informações no cérebro. Então, por exemplo, se eu pego essa caneta, eu tenho que fechar o meu músculo, então vem uma corrente elétrica através dos meus neurônios, através do nervo, né? E chega até o músculo, e essa corrente elétrica faz com que a minha mão feche, com os músculos se contraem e eu consiga fechar. Então, caso você tenha uma interrupção, por exemplo, uma pessoa tetraplégica, onde você corta a medula, ou pelo menos esmaga um pedaço dela, o que acontece? A corrente elétrica não atravessa e essa pessoa não terá os movimentos. Então, todos os nossos sentidos, audição, visão, tato, todos eles estão relacionados a esse efeito fisiológico. Bom, mas esse efeito fisiológico, às vezes, produz algo desagradável. Se você tomar um choque de 1 miliampere, 1 miliampere, 1 miliampere, na verdade, é 0,001 ampere. Veja que é algo extremamente pequeno. Você terá uma sensação de formigamento nas mãos, ok? Agora, se você tomar um choque um pouquinho maior, por exemplo, de 10 miliamperes, que é igual a 0,01 ampere, você terá já um certo problema, porque este choque ele já é capaz de contrair o seu músculo e se você está segurando, por exemplo, uma barra de ferro, você não consegue soltar essa barra de ferro. Por quê? Para eu soltar essa caneta, eu tenho que cessar a corrente que passa, que vem do cérebro. Então, aqui tem corrente, se eu solto é porque a corrente cessou. Só que essa corrente é do cérebro. Se tem uma corrente vindo, por exemplo, através de uma barra de ferro, eu não consigo soltar essa barra de ferro, ok? E aí alguém tem que vir e empurrar ou dar um soco, um chute com um material isolante, né? Para não ficar grudado também. Agora, existe uma faixa que é compreendida aproximadamente de 10 miliamperes até 3 amperes. Esta daqui, ela é extremamente perigosa, ok? Essa daqui é a nossa faixa mortal. E se essa faixa, se você tomar um choque e esse choque passar pelo coração, você provavelmente morrerá. O pior choque possível é quando o choque entra por uma mão e sai pela outra mão. Por quê? A corrente elétrica ela passa pelo tórax e passou pelo coração. Se você tiver um choque compreendido nessa faixa de corrente, o seu coração terá a sua frequência cardíaca modificada. Ele vai parar? Não, ele não vai parar. Só que o que acontece? A frequência cardíaca é alterada e aí você acaba falecendo por conta disso. Agora, se você tomar um choque, por exemplo, de maior de 3 amperes e maior do que 3 amperes, o que acontece? Esse choque ele será tão intenso, mas tão intenso, passando pelo coração, pensando, que o seu coração ele irá contrair. Então, enquanto estiver passando a corrente, ele estará contraído. Passou a corrente, ele volta a bater como se nada tivesse acontecido. Então, os desfibriladores, com certeza, utilizam uma corrente maior do que 3 amperes, na verdade, bem maior do que 3 amperes, para não ter o risco de ter essa variação na corrente, na frequência cardíaca. Bom, este é um dos efeitos. Um outro efeito que nós temos é o efeito térmico. Um segundo efeito é o efeito térmico.
Quando você tem uma passagem de corrente elétrica, uma parte de energia é transformada em calor. Então, aqui eu vou colocar energia elétrica em calor. Okay? A nossa torradeira, o nosso ferro de passar roupa, a cafeteira, transforma exatamente a energia térmica em calor, ok? Mesmo assim, sempre que você tem uma corrente elétrica, você tem esse tipo de transformação. Um outro efeito que nós temos, é o chamado efeito químico. Algumas reações químicas acontecem na passagem de corrente elétrica. E hoje, habitualmente, esse efeito ele é de extrema importância. Por quê? Talvez você possa estar assistindo aí essa videoaula através do seu celular. E se você está assistindo através do celular, é porque ele utiliza uma bateria. E essa bateria, ela foi carregada ou recarregada, ela é recarregada inúmeras vezes através do efeito químico, ok? Então, você tem os elétrons passando de um lado para o outro através da corrente. Bom, você pode verificar que quando você carrega o celular ou carrega uma pilha, enfim, o efeito térmico ele é bem grande. Você tem que o seu celular, a sua bateria, aquece muito, né? Bom, e para finalizar aqui os efeitos, você tem o efeito magnético. O efeito magnético acontece o seguinte, quando você tem uma corrente elétrica, ao redor desse fio, você tem um campo magnético. Mas isso daí a gente vai deixar para estudar lá em magnetismo, ok? Aqui, qual é o principal efeito que nós iremos estudar? É o efeito térmico. O efeito térmico é o principal alvo de estudo da eletrodinâmica aqui. Bom, para finalizar a aula, eu quero falar algo que se chama potência elétrica. Bom, você sabe que os diferentes aparelhos têm diferentes potências elétricas. Então, por exemplo, o chuveiro, você pode encontrar chuveiro de 5.400 watts, 6.400 watts, enfim, se você pegar um aparelho de som, uma caixa de som, uma tem 10 watts, outra tem 20 watts, outra tem 50. Então, cada uma tem uma certa potência. Como que nós podemos calcular o valor dessa potência? Essa potência é calculada por I vezes U. As pessoas normalmente chamam de π, né? Por motivos óbvios. Onde P é potência. P é potência. E sempre lembrando que a unidade de potência é o watt. Okay? Isso para o sistema internacional. I é corrente. E a unidade da corrente elétrica, né? Vamos escrever aqui, elétrica. Que a unidade é o ampere e U é a diferença de potencial. Por favor, não fale voltagem, ok? Diferença de potencial, que a unidade é o volt. Bom, lá na dinâmica, nós já estudamos que a potência é uma relação entre trabalho e tempo, né? Só que trabalho, a unidade de trabalho é joule. E joule também pode ser uma forma de energia, né? Então, a unidade de energia é a mesma unidade de trabalho, joule. Então, a energia é a potência vezes o tempo. No sistema internacional, a unidade de energia é o joule, correto? Agora, na nossa residência, quando nós chegamos e recebemos a nossa conta de energia elétrica, a energia elétrica vem em outra unidade, quilowatt-hora. Não é quilowatt
por hora, é quilowatt-hora. Isso porque, se nós usarmos joule, seria um número absurdo de grande. Então, nós utilizamos quilowatt-hora para diminuir um pouquinho esse número. Ok? Essa daqui é a nossa aula. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, comente, deixe um comentário, é de extrema importância. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui no FR que se encontra aqui e se inscreva e fique atualizado nas nossas aulas de eletrodinâmica. Muito obrigado, até a próxima.